Vamos falar sobre as emoções que ficam tão confusas nessa época de quarentena. Eh, pessoas aí algumas pessoas da nossa família já começando a ser atingidas pelo coronavírus, ou pessoas amigas, né? A cada momento que a gente precisa elevar as nossas vibrações e a gente precisa elevar a nossa energia. E quando fica muito próximo da gente, a gente não sabe muito como fazer, né? Eu tenho aqui ao meu lado minha sogra de 76 anos e que ela me falou uma coisa ontem muito curiosa e que nos levou a refletir, porque ela estava muito ansiosa e aí ela chegou a me eu falei assim: "Calma, fica tranquila, tá todo mundo bem, tá todo mundo aqui, né, ninguém ainda foi atingido, graças a Deus". Aí ela falou para mim assim: "Nossa, mas só eu em pensar que tem tanta gente aí, tanta família hoje numa sexta-feira santa, que está passando por isso, eu não consigo ficar bem". E aí isso me levou à reflexão, sabe, sobre a empatia e sobre a nossa vibração. Realmente a gente, né, a gente pensa nisso como um todo, como todas as pessoas passando por esse momento de provação. Mas será que a gente precisa ficar abatida? Quanto prejudica na egrégora, eh, mundial, né, na egrégora da nossa casa, na egrégora da nossa família, na egrégora dos nossos amigos, a gente ficar abatida desse jeito. Será que se a gente não elevar o pensamento, nos jogar aí uma vibração de amor incondicional, será que a gente não fica melhor um pouco? Né? E aí eu fiquei pensativa nisso, nesse ponto, porque essa emoção, ela nos permite fazer essa ligação com os demais, né? É triste, às vezes nós estamos muito tristes, mas a gente tem pessoas que falam assim: "Ah, mas eu não consigo esconder". Mas será que a gente precisa esconder ou a gente precisa transmutar? É uma reflexão que eu venho fazendo nesse período. O que que vocês acham? Ah, eu acho bem interessante nesse momento a gente estar analisando as nossas emoções, também o que a gente vê no outro, porque às vezes a gente não consegue ver que a gente está com determinada emoção, mas a gente vê no outro. E geralmente o que a gente vê no outro, a gente também está sentindo, né? Exatamente. E aí eu começo a pensar, né, no seguinte: como as nossas emoções são importantes, né? Como as nossas emoções ditam a frequência da nossa família, a frequência da nossa casa, a frequência das pessoas que estão próximas da gente, né? Quantas pessoas aí precisam, de repente, de um encorajamento? A gente, numa hora dessa, a gente não sabe o que fazer, né? Então, ainda tem uma coisa também que é preciso dizer, que as pessoas às vezes falam assim: "Ah, mas se eu me sentir triste, eu vou me sentir fraco, né? Eu vou me sentir uma pessoa sem força", né? E quantas vezes, né, algumas pessoas só precisam um ombro amigo para chorar, né? E nesse momento a gente não está junto, e aí a gente precisa, de repente, elevar as nossas vibrações, a gente precisa levar alegria, né? Para que mude esse sentimento, né? Se alguém de vocês aí quiser colocar alguma coisa, sintam-se à vontade, pode nos interromper. Hoje é só um bate-papo, né, para falarmos sobre emoções, emoções que cada um está sentindo nesse momento, né, de isolamento. E quando a gente não dá importância às emoções, a gente se transforma em um especialista de engolir sapo, né? Especialista em engolir
Especialista em engolir emoções e situações no qual não vão fazer bem para a gente. E que aquilo vai ficando cada vez mais difícil de digerir. E aí, o que acontece? Daqui a algum tempo, a gente vai ficar cada vez mais doente, a gente vai começar a ficar cada vez mais ansioso, vamos ficar cada vez mais depressivos. De tanta emoção que a gente vai engolindo sem conseguir transmutar. Querem contar um pouquinho pra gente como que tá aí a rotina de vocês, como que tá as emoções, pra gente conseguir trabalhar junto? Vamos falar um pouquinho também sobre o liberar as emoções. Quem consegue aqui liberar as emoções? Eu por muito tempo, eu fui uma pessoa que eu precisei de muito trabalho, né, para fazer isso. Porque eu nasci numa família onde eu era preciso ser forte, né? Então, a minha mãe criou aquela mulher forte que não precisa de ninguém, não precisa de ninguém para poder te dar a mão. E eu cresci com esse papel. Você tem que ser forte. Você é aquela mulher que não precisa de homem, não precisa de marido, que não precisa de filho, não precisa de amigas, que você tem que dar conta de tudo, de todos, né? E isso eu vi muito, depois de muito desenvolvimento emocional, de muito estudo que eu fiz, eu percebi o quanto isso faz mal a gente. Porque nós temos que ser fortes, mas também nós temos que ser frágeis. Nós precisamos do outro, né? A gente precisa ter a consciência que ninguém aqui é uma super-heroína, um super-herói o tempo todo. E a gente tem as nossas fraquezas, a gente tem as nossas limitações, e que a gente precisa do outro para tudo, né? Às vezes até para escutar. Então, assim, aí aquela pessoa que acaba engolindo muita coisa, fica ressentindo muita coisa, e na hora começa a explodir como se fosse uma... Sabe, você pega emoções lá de trás e vem assim como, sabe, um furacão. Parece que a pessoa às vezes só fala um A fora do horário, e aí você pega tudo aquilo que você vem guardando e explode na pessoa. Quanto é ruim ser assim? O quanto afasta as pessoas da gente? Você já percebeu isso, Edna? Já conhece alguém assim? Sim, né? Eu também. No início da jornada, eu ficava vendo a Carla falar das realizações, das coisas boas que poderiam acontecer. Eu ficava assim, nossa, será mesmo, né? Que tudo isso pode acontecer na vida da gente, mudando essa chave, porque eu tinha crescido vendo uma realidade diferente, né? As minhas verdades eram todas outras. E fez tanta diferença na vida. Parece uma outra vida, né? Muita. Parece que abre um mundo à nossa volta, né? Parece que... E fica mais fácil, fica mais leve. Verdade. Né? A vida parece que flui melhor. Fica mais tranquilo. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Nesse momento. Não, peraí. Só chegar aqui para o início. É um exercício que eu quero falar com vocês sobre crenças, né? Depois eu vou botar isso nos grupos e vai ser mais fácil quando vocês estiverem com isso à mão, né? A gente tem muitas crenças que nos limitam, muitas crenças que nos fazem viver determinadas situações que não precisariam ser assim, né?
Então, são algumas perguntas que eu queria que vocês fizessem depois, né, com calma. E isso vai elucidar essas crenças que vocês têm. Então, a preocupação, quando a gente fala sobre preocupação, né? Aí a preocupação vai te ajudar a estar preparada para alguma situação. A preocupação vai superar alguma insegurança que você tem. Você, com essa preocupação toda, você vai conseguir lidar com as coisas que você precisa lidar. Você vai conseguir prevenir ou evitar que algo de mal aconteça a você ou à sua família, aos seus queridos. Essa preocupação vai fazer com que você encontre respostas e soluções para os seus problemas. Vai lembrar de coisas e você vai conseguir fazê-las realmente? Será que essa preocupação você vai ficar atento e preocupado com os outros? Ou vai ser mais uma perda de tempo? Essa preocupação vai ajudar você a ser responsável? Ou essa preocupação, quando mais ninguém na família vai ter, é só você? Então, vocês podem fazer esses tipos de pergunta para todos os sentimentos que vocês estão sentindo. Ansiedade. Essa ansiedade vai me preparar para isso? Vai me superar a minha insegurança? Eu vou conseguir lidar com as coisas? Eu vou prevenir ou evitar que algo aconteça? Isso vai me ajudar? Isso vai começar a colocar vocês numa situação de elucidação daquilo, se vocês realmente precisam ou não. E aí tem o que está te prejudicando. Essa preocupação pode me levar a um esgotamento? Eu estou esgotada por causa disso, de tanta coisa que eu estou me preocupando. Será que eu estou me preocupando de forma incontrolável? Por que eu não consigo deixar de me preocupar? Será que faz sentido eu me perder esse controle? Será que essa preocupação está me prejudicando fisicamente? Essa preocupação está me impedindo de funcionar bem em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, em outras áreas? Será que estou sempre preocupada significa eu ser fraca ou eu falhar? Se eu não elimino essa preocupação, ela vai me fazer mal? Quais são as desvantagens, se vocês lembrarem de outras? Ou seja, são perguntas que são necessárias para que vocês façam para conseguir ali identificar quanto está extrapolando ou não. Será que eu estou fazendo coisas demais? Será que isso está me ajudando? Porque quando a gente fala em preocupação, isso é um alerta do seu inconsciente, da sua mente, para falar assim, ó, tá na hora de parar. No bazar foi o álcool? Só que quando a gente para e presta atenção, é porque a gente precisa... Quando a gente para e presta atenção, é porque a gente tem algo acontecendo e a gente não está dando conta. Né? Então, tem algo acontecendo e a gente não está elucidando aquela questão. Então, a gente, às vezes, está se preocupando por coisas demais que não vai nos atingir, que está nos fazendo mal. E é a mesma coisa por ansiedade, é a mesma coisa por uma tristeza profunda. Então, assim, eu acho que é bem limiar do que eu preciso fazer e do que até onde eu posso fazer. E aonde isso está no meu controle e quanto eu devo liberar esse controle. Então, assim, são coisas que a gente precisa passar a perceber em determinados momentos para que a gente volte para o prumo, para que a gente sinta confiança de viver novamente, para que a gente sinta confiança em viver com as nossas famílias, em viver com os nossos parentes e passar essa confiança e esse amor aos demais. Quer falar alguma coisa, Edna? Complementar? Eu concordo aí com o que você falou e principalmente a questão da gente ficar se preocupando antes da coisa realmente estar
acontecendo, né? Nesse momento que a gente está em quarentena, a maioria está em casa, é muito importante que a gente consiga pensar o que a gente pode fazer nesse momento para a gente viver bem agora, né? Porque não adianta eu ficar me preocupando ou um de vocês ficar se preocupando sobre a cura se a gente não consegue fazer a cura. Mas a gente pode orar para quem está estudando sobre isso, que consiga ter uma ideia. A gente pode pedir, cada um segundo a sua religião, as suas crenças, que essas pessoas tenham luz, né? E dentro do nosso lar, o que a gente pode fazer nesse momento também? Antes a gente não tinha tempo, né? A gente vivia dizendo que não tinha tempo. Então agora nós somos forçados a ter tempo. Nós estamos em casa. Então talvez a gente tinha um relacionamento ou com o companheiro, com o marido, com a esposa, ou com os filhos que estava um pouco adormecido. Então agora é uma oportunidade tão boa, né? Da gente poder ficar todo mundo junto. Também é uma oportunidade para a gente descobrir o nosso propósito aqui, a nossa missão de vida aqui na Terra, o que a gente está fazendo, o que a gente sabe realmente sobre nós mesmos, né? E eu acho que seria isso. Perfeito. Né, sobre a preocupação, né? Eu tinha marcado com vocês, a Edna também tinha marcado sobre as 19 horas. E eu estava até conversando com a Edna, quando foi 5 e pouquinho, aqui na minha casa faltou luz. Nossa, né? Será que essa luz volta? E aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu tinha assumido um compromisso com vocês, né? Com a Edna, com vocês. E além da luz, meu sinal de internet foi embora. O meu, que é da TIM, o do meu esposo e da minha filha, que é da Claro, o do meu genro, que é da Oi. Ou seja, a gente estava sem sinal de internet nenhuma. Então, assim, estava todo mundo aqui em casa. O que eu fiz? Eu falei, gente, não adianta me preocupar. Eu vou, né, baixar minha vibração, a gente vai ficar triste. O que eu fiz? Meu genro falou assim, vamos brincar? Eu falei, brincar? Ele, vamos brincar de dedanha? Eu falei, então vamos embora. Gente, brincamos. Quer ver só? Acho que tá aqui não, tá lá na sala. Brincamos todo mundo, eu, meu marido, minhas 2 filhas, o meu genro. A gente foi brincar de dedanha. E quando a gente menos. E ele ainda falou assim: a gente vai fazer uma rodada de 10. Quando a gente chegou no 10º, a luz voltou. E a gente tinha terminado, ou seja, nós brincamos. Eu esqueci por um momento aquela minha preocupação, né, sobre o meu compromisso e tudo deu certo. De repente, se eu tivesse ficado ali ansiosa, preocupada, se ele não tivesse dado a ideia da gente brincar, da gente, sabe, curtir aquele momento, né? E a gente ia ficar o quê? De repente não teria dado certo. Então é quando a gente se despreocupa, quando a gente entrega, né? Eu costumo dizer que nada é por acaso, tudo tem um motivo de ser, tudo tem um fundamento. Se algo está acontecendo na nossa vida é porque tem um fundamento, a gente tem que tirar a lição de tudo que acontece, né? Então, aquilo está acontecendo para a nossa evolução. Basta que a gente perceba, reflita sobre o que a gente precisa aprender naquele momento, né? Então, para que a gente possa realmente liberar essa vibração, aumentar essa vibração, né? Uma coisa que a gente precisa é entender que a gente não pode ficar dando voltas na nossa emoção. Se a gente está com raiva, tem pessoas que ficam remoendo essa raiva, né? Tem pessoas que ficam ali, ó, nossa, fulano fez aquilo comigo, que coisa, dorme, acorda com o mesmo sentimento. No dia seguinte, volta a dormir e acordar com o mesmo sentimento. Ou seja, a gente precisa eu até botei aqui, né? Se você se sentir triste e essa tristeza começar a ser apoiada por pensamentos, esses pensamentos vão ganhar força. Essa tristeza vai ganhar força e você não vai conseguir sair disso sozinha, né? Isso vai tornar-se ruminante, isso vai ruminar dentro de você e vai gerar uma ansiedade ou uma depressão. Então, quando a gente está prendendo essa emoção, tem pessoas que eu falo que o choro é cura.
Quantas pessoas aí precisam chorar, mas ficam ali, ó, prendendo, ruminando, não, eu não posso chorar, eu não posso dar ao outro esse gostinho. E aí algumas pacientes minhas, eu chego para elas e falo: "Tá com vontade de chorar e não quer chorar na frente dos outros? Vai ver um filme. Vai ver um filme triste, né, vai ver um filme que faça sentido para você, e ali você vai liberar a emoção". O filme e a música, a Edna tem colocado cada filme lindo como sugestão, e o filme, ele faz com que a gente se conecte com a dentro, né, dentro da nossa alma. Às vezes a gente se coloca naquele personagem, ou a gente coloca algum parente nosso naquele personagem e a gente entra dentro daquela história, né? Então faz com que a gente transborde esse sentimento, essa emoção, e ela pare de ficar dando volta dentro da gente, né? Então, assim, são 2 canais que eu gosto muito, tanto o filme quanto a música. São 2 coisas que eu gosto para que a gente consiga liberar essas emoções, né. É necessário que a gente, principalmente nesse momento de quarentena, a gente tire aí 30 minutinhos para a gente, né. A Edna passa muito exercício, né, sobre isso, sobre a sua meditação, sobre o seu diário da gratidão, né, sobre você ficar conectado com você. Aqueles 5 minutinhos que você conecta no seu quadro dos sonhos. Se você né, fez o quadro dos sonhos, você olha para aquele quadro dos sonhos e se entrega. Faça ali uma visualização criativa, né, e consiga transpor aquele momento. A nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, toda vez que a gente fizer ali essa visualização criativa utilizando os 5 sentidos, olfato, tato, paladar, eh, todos os sentidos, a gente consegue cocriar. Então, quando você visualizar a casa dos sonhos, visualize em cores, sensações, perceba qual é a comida que está sendo servida, perceba quais são as cores, como é que você tá vestida, como a sua família está vestida, o som, as risadas, as conversas, a música. Então, quanto mais a gente usar os sentidos numa visualização, mais próximo da gente está esse sonho, né? E desde pequeno nós somos acostumados a falar assim: para de sonhar, menina. Que é isso? Acorda, fica aí pensando, imaginando no mundo do faz de conta, a vida não é só isso. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Quantas vezes a gente fala assim, a vida não é só de sonho, não, a vida é dura, vai para a batalha, né? E a gente esquece de sonhar, a gente esquece de imaginar, a gente esquece de querer algo mais, algo melhor. E a gente fica ali, ó, só na dureza do dia a dia, né? Então, é um momento da gente se conectar. Eu acho que esse é o momento que o universo falou assim: chega, para, está na hora de vocês ficarem em casa um pouco e se conectarem com a sua essência, se conectarem com a sua família, se conectarem com os seus entes queridos, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Eu acho que está no momento de parar um pouquinho, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês, né? Se a Edna quiser complementar alguma coisa, eu acho que é importante a gente parar nesse momento. Verdade. Eu acho que hoje seria isso mesmo. Né? Eu vou fazer o desbloqueio emocional. Se fosse muita gente, eu ia sortear, né? Mas como a gente está com pouquinha gente, né? Tá nessa conversa mais intimista, eu vou fazer com todo mundo para que a gente possa ir desconectar desse estresse de estar em casa, Que né? gostoso. Com esse estresse de ficar aí nesse momento aí, sem saber para onde nós vamos. Deixa eu só pegar aqui.
Vou aumentar um pouquinho o som. Só um minutinho. Eu quero que vocês agora fechem os olhos, respire bem profundamente. Escutem somente a minha voz. Bem profundamente. Colocando-se numa posição confortável. Imagine nesse momento você agora adormecendo. Você indo cada vez mais profundo. Inspirando, abrindo seu peito. E pensando em coisas boas. Tudo aquilo que você deseja alcançar. Expire, solte. Tira da sua mente tudo que está preso aí dentro. Fique quietinho. Cada vez mais profundo. Sintonize com o que você está experienciando. Deixe o seu corpo dizer. Você está tão confortável, mas tão confortável em algum lugar dentro do seu corpo. Solte os braços. Solte as pernas. Solte os ombros. Não tenha mais tensão no seu corpo. Talvez o coração esteja batendo até um pouquinho mais rápido. Talvez alguns músculos, como o do estômago ou da cabeça, ainda estejam um pouquinho tensos. Não tenha pressa. Sintonize-se com a música e deixa passar. Enquanto você observa a sua respiração. Os músculos que já estão mais soltos. Talvez você esteja pensando em algo. Não julgue. Deixa que os pensamentos vão e voltem. Simplesmente vá notando o que acontece com você. Perceba como está o seu corpo. Deixe as coisas acontecerem. Não há necessidade de controlar nada. Perceba as mudanças ocorrendo. Sua respiração está mais solta. Os barulhos à sua volta não perturbam mais. O alívio de não ter que fazer nada. Poder se conectar com a sua essência. Soltar dos músculos. É tão bom ficar assim.
descansada, cabeça, ideias, e você não precisa se mexer. Afinal de contas, você está apenas descansando. Perceba, conecte-se, calma, tempo. Esse silêncio é necessário para desfrutar devagar e dar-se tempo de recuperação nesses minutos. Silêncio. Você agora pode ir voltando. 3, 2, 1. Pode abrir os olhos devagar. E aí, gostaram? É muito relaxante, você pega muito pesado, vai lá no fundo da alma. Eu gostei. Gostou? Gostei, adorei. É um momentinho pra gente, né? Pra gente se conectar. É um momentinho Ficar pra gente só se a conectar. gente com a gente, né? É verdade, a gente com a gente mesmo. Que bom que vocês gostaram. É um desbloqueio, assim, das tensões, né? Da gente tirar um pouquinho esse peso. Muito bom. Que bom, gente. Então, essa é minha mensagem para essa noite. De que está tudo certo, que está tudo indo muito bem. Para a gente ter paz, né? Continuar aqui vibrando no amor, como a gente sempre perceber que a gente não está sozinhos, né? Nós estamos conectados e juntos. Né? Aí. Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu falo demais, gente. Essa hora que vocês precisam me cortar, porque eu vou falando e não paro. Né, Edna? Edna, coitada, tadinha. Ai, ai. Isso aí. Essa professora tem muito conteúdo para vocês pegarem aí, hein? Estão tímidos hoje. Eu acho que ainda está no processo ainda do relaxamento. Não é verdade? Eu falei que você pegou pesado. Pena que não, né, quem não pôde participar não pegou esse desbloqueio aí dessas tensões, mas vai ter outros momentos. Obrigada, viu? Obrigada pelo desbloqueio, foi muito bom. Foi muito bom estar aqui reunido com vocês. Gratidão pela participação. Se vocês quiserem, de repente, deixar o depoimento lá no grupo, né, para mostrar para as pessoas o quanto vale esse nosso encontro, né? Às vezes são 30 minutinhos, mas que faz toda a diferença, né? A gente olhar nos olhinhos de cada um, da gente escutar a vozinhas de vocês, para que vocês escutam tanto a nossa voz todos os dias, né? Escutar, Verdade. né? A gente faz esse elo cada vez mais unidos. Muito bacana. Tá bom? Ótimo, eu gostei. Amanhã vai ter de novo? A gente pode pensar. Amanhã é Páscoa, né? Amanhã a Ah, gente é, amanhã é Páscoa. mas a gente pode pensar na semana aí. A gente está pensando aí numa semana de lives no Instagram. E estamos pensando em outros encontros também. Verdade. Vamos ficar mais perto. Tá bom? Um beijo, gente. Gratidão. Paz e luz para cada um de vocês. Que vocês levem esse amor, né? Essa união à família de vocês. E a gente está junto.
que a gente não tem problema chorar, que não tem problema a gente ficar triste, mas que a gente precisa transmutar isso rapidinho e levar com alegria. Tá bom? Ótimo. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tá, tchau. Beijo. Tchau, tchau.